E agora, às 11h39, o programa segue a todo vapor em frente, sempre. E olha, mais um caso de racismo no futebol, ontem envergonhando a todos nós que amamos o esporte, que é a paixão nacional. Dessa vez, pessoal, a gente se refere ao caso que aconteceu ontem do Miguelito, do América Mineiro, que foi preso em Ponta Grossa, no Paraná, pelo crime de injúria racial contra o atacante Alano, do Operário do Paraná. E a ação aconteceu durante o jogo válido pela 6ª rodada do Brasileirão da Série B, tá? Inclusive o Miguelito acabou solto, mas a notícia está dando o que falar. Ninguém melhor que Rodrigo Costa se juntando a nós aqui para trazer todos os detalhes, até em que condições que ele acabou sendo solto, Rodrigo. Traz para a gente aqui. Olá, Marinho, bom dia para você e para todos do Morning Show. Ele foi preso logo após o encerramento da partida pela 6ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O caso foi testemunhado pelo volante do Operário do Paraná. Após o término da partida, o autor, a vítima e a testemunha foram conduzidas pela equipe da Polícia Militar até uma delegacia. E após ouvir os envolvidos, foi dada voz de prisão em flagrante ao Miguelito pelo crime previsto na lei que pune os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça. Nesta segunda-feira, o Tribunal de Justiça do Paraná autorizou a liberdade provisória do Miguelito sem a necessidade de audiência de custódia. O jogador já voltou aqui para o estado de Minas Gerais e vai responder ao processo em liberdade. Vamos agora a um ponto que também tem gerado polêmica, Marinho. O Alencar da Silveira Júnior, que é o presidente do América Mineiro, ele questionou a acusação de injúria racial contra o Miguelito, jogador do América. Nós temos, inclusive, o vídeo que mostra justamente ele criticando e colocando em xeque a acusação. Vamos dar uma conferida. O mesmo jogador que fez essa denúncia ontem, ele fez aqui em Portugal. E essa denúncia foi infundada. Não teve o que foi relatado com o jogador naquele dia. Então, eu gostaria de passar para todos os amigos e amigas e para a imprensa essa mesma matéria de 2022, quando o jogador falava de racismo e isso não aconteceu. Olha só, em 2022, de fato, o Alano jogava pelo time português Santa Clara. Ele afirmou que foi vítima de ofensas racistas proferidas por um jogador do Boa Vista. Foi incluído na súmula da partida, mas por falta de provas, o processo não seguiu adiante. O caso foi analisado criminalmente somente na justiça esportiva. Essa é uma diferença em relação ao caso atual. O Alano, ele emitiu uma nota, e nós também vamos citar aqui agora, abre aspas, "Não vou me calar. Não por mim apenas, mas por todos os que já passaram por isso e por aqueles que ainda lutam para que esse tipo de violência acabe de vez. O futebol, como sociedade, precisa dizer basta ao racismo. Precisamos de justiça, responsabilidade e, sobretudo, empatia", fecha aspas. Quem nos acompanha com imagens consegue ver essa nota também por parte do Operário do Paraná. Então é essa atualização que a gente traz aqui a respeito desse caso, mais um caso, infelizmente, de racismo no futebol. E é muito triste, né, Marinho? Para dizer o mínimo, asqueroso também para dizer o mínimo. Agora a gente agradece você, Rodrigo Costa, pelos detalhes. Mais um caso aí no esporte que é a paixão nacional. Enfim, realmente protagonizando aí um episódio lamentável na Série B, jogo entre América Mineiro e Operário, lá em Ponta Grossa, no Paraná, obviamente o estado onde estava jogando em casa o Operário, né, conhecido como Fantasma, né, e enfim, a gente lamenta aqui, obviamente, esse episódio entre o Alano do Operário e o Miguelito. Chegou a ser preso, foi solto, e a gente espera que isso não se repita, para dizer o mínimo, né, mano? Pois é, Marinho, você sabe que após a pandemia, pesquisadores do Departamento de Economia da Universidade de Copenhague, na Dinamarca, desenvolveram uma metodologia e avaliaram o desempenho de jogadores negros na primeira divisão do campeonato italiano e chegaram à conclusão que o racismo da torcida interfere no desempenho dos jogadores dentro de campo. E conseguiram estimar matematicamente isso. Ou seja, a gente está falando aí também de como o preconceito gera danos ao desempenho profissional das vítimas de racismo. O que pode levantar um espaço, inclusive, para a gente falar
em eventuais reparações econômicas para os casos de vítimas de racismo no esporte. Eu acho que isso é uma veia, um caminho que a gente precisaria continuar evoluindo para combater de forma efetiva os casos de racismo no esporte. É um avanço que tenhamos tido o acionamento do protocolo antirracista por parte do árbitro, ou seja, no momento em que a denúncia chegou até ele, no meio do jogo, ele fez o gesto sinalizando o gesto definido pela FIFA para sinalizar que houve o caso de racismo, e o protocolo foi instaurado, ou seja, a ocorrência entrou na súmula do jogo e também a polícia foi acionada para a atuação em flagrante assim que a partida encerrou. Eu acho que um ponto adicional precisa vir em formas de danos morais e econômicos para os jogadores que são vítimas de racismo dentro de campo. E para ontem, um cartão vermelho para o racismo, que a gente mais faz votos aqui para evitar episódios desse aí, como o meia boliviano Miguelito, que, claro, a gente espera que jamais se repita, mas que a punição seja rigorosa, porque, de novo, David de Tarso, o ser humano só respeita aquilo que ele teme. Como aqui já abrimos a câmera aqui, vocês notaram mais uma presença ilustre se juntando a nós, e ela que, enfim, na baita obra dela, psicanalista de mão cheia que ela é, nossa querida doutora Carla Brandão vai se juntando a nós no dia que a gente comemora o Dia da Coragem. Sim, que é um sentimento aí que todos nós precisamos ter em algum grau, né? E se a gente parar para pensar, né, doutora, assim, para muitas pessoas ocupar o lugar que lhes cabe na sociedade é sinônimo de ter coragem de enfrentar as adversidades frontalmente, botando a cara, não se furtando aí dos desafios e não ter medo das ameaças que vão vir na sua direção. O próprio exemplo do Vini Júnior, em algum grau, né, sempre disse que, enfim, apesar dos pesares, das flechas, de todos os tipos de, enfim, do veneno racista que foi lançado contra ele, ele jamais desistiu e segue aí de forma resistente e brilhando em grande parte. Mas, afinal, como é que a gente faz para não se intimidar diante dessas pessoas que usam esse ataque como arma para tentar, de alguma forma, deslegitimar o outro ou achar que isso pode ser uma forma de se legitimar, né? Muito obrigada por estar aqui, estou muito feliz, hoje é um dia especial, porque meu trabalho é todo voltado para a coragem, essa virtude nata de todo ser humano. Todos nós aqui nascemos, todos que estão nos assistindo nasceram corajosos. Só que a gente vai perdendo ao longo da vida essa coragem. Todo mundo nasce corajoso. Só que muitas situações, como vocês narraram aqui, desde que começou o Morning Show, vão desestimulando as pessoas, vão descredibilizando as pessoas, e elas não vão acreditando nelas mesmas. Provavelmente o Vini Júnior usou o quê? A coragem, a ação que vem do coração, que vem do latim a palavra, né? Em suma, a coragem é você agir conforme a sua verdade, a sua única vontade, sem dar atenção ao julgamento dos outros, ao que os outros vão pensar. Provavelmente, para vocês estarem aqui na frente da câmera, falando ao microfone todos os dias, vocês tiveram que ter muita coragem. Tem que se expor, tem que colocar a sua verdade em campo, né? E não pode ficar escondido atrás do que o outro, do que o vizinho, do que alguém que nem te conhece vai pensar de você. Muito menos dos colegas, como o Vini Júnior deve ter pensado quando ele sofreu a primeira vez aquilo em campo, quando ele foi massacrado. Então, como todo mundo que tem sucesso, pode olhar na história da humanidade, todo mundo que tem sucesso teve que botar em jogo, em campo, a sua coragem. E eu agradeço por esse momento aqui. E não poderia ser diferente, né, David Tarso? Porque se a gente voltar lá na Grécia Antiga com Aristóteles, o grande pensador, ele já dizia que a coragem é a primeira das qualidades humanas porque ela garante todas as outras. E não deixa de ser verdade, né? É a virtude de estar ali no meio, entre você ser um covarde e também ser um sujeito imprudente e que tenha temeridade em excesso. Como é que você lida com esse sentimento para manter ele vivo dentro de você, por exemplo? É uma linha muito tênue, né, Marinho? Mas a coragem, ela pode ser vista de várias formas, como, por exemplo, você ter uma perspectiva de conseguir transformar o contexto onde você vive, de realmente mudar de vida, porque muitas pessoas são desencorajadas com o passar do tempo, né? Como a Carla bem citou. Total. A gente vai se desencorajando, porque muitas pessoas também, às vezes, um comentáriozinho aqui e o outro ali, vai desencorajando a gente. E aí a gente se sente incapaz de, às vezes, transformar a própria vida, né? E é o que mais acontece, né, David? Você pode perceber na nossa família, no nosso ambiente. Chega alguém falando, quero me tornar tal coisa. Um cantor, né, no começo de carreira. Ah, não, isso não vai dar dinheiro, você não vai conseguir. É a primeira coisa que falam pra ele, né? E na minha vida como líder também, eu já falei, já ajudei muitas pessoas, né? Eu falei, alguém já te incentivou? Duvido, é muito difícil. Quando você tem uma postura corajosa e você expõe pra alguém, a pessoa
te enche de medo, te enche de freios. E se você não botar o pé no acelerador, dificilmente você chega lá. É o que a gente fala aqui sempre, né, Mano Ferreira? Parece que, especialmente, botar a cara aqui a tapa, sujeito a cancelamentos, a qualquer palavra que sai da nossa boca aqui a todo momento. E pior, dando opinião no Brasil de hoje, deveria ganhar um adicional de insalubridade. É das posições mais ingratas que existem, mas, enfim, a gente faz porque a gente quer. Bota a cara. Agora, também tem que ter freio nesse sentido. Uma coisa que me ajuda, Marinho, é a troca da cobrança por perfeição, ou seja, o perfeccionismo trocado pelo senso de progresso. Perfeito. Ou seja, mais importante do que ser perfeito, do que não errar, é estarmos continuamente evoluindo. E eu acho que essa mudança de mentalidade, eu sempre fui alguém muito autoexigente. Então eu olhava para as coisas, esse texto não está bom o suficiente para ser publicado, isso aqui não merece ir a público. E quando eu consegui mudar essa chave mental, digamos assim, na minha cabeça e dizer, bom, não está perfeito, mas está bom o suficiente, está melhor do que eu fazia antes. Geralmente teve um gatilho, né? Não é do nada. Geralmente teve um gatilho. Geralmente teve um gatilho. Pra você falar, ou eu vou ficar como todo mundo.